porque eu também tinha vergonha de falar inglês há muitos anos, minha família não tinha condição. Eu era muito novinha e eu lembro da vergonha e frustração que eu senti. Eu não podia estar tão ruim assim. E aí, meus guerreiros, tudo bem com vocês? Uma pergunta muito frequente que eu recebo é como eu aprendi a falar inglês. No meu segundo Instagram, inclusive, eu já deixei um destaque fixado, onde eu contei um pouco, mas vim contar aqui no YouTube também. Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu sempre fui muito interessada pelo inglês. Eu nasci achando inglês bonito e querendo saber aquilo. Então eu lembro que eu tinha uns 6 anos e eu escutava Spice Girls e Handsome, e tentava cantar. E na época a gente tinha CD, né? Eu tô falando aí de 1995, 1996. Então eu tinha o CD das Spice Girls e dos Hanson. Eu lembro muito bem como se fosse ontem. Eu sentada no sofá, com o CD tocando no som, e eu com o encarte das Spice Girls na mão, tentando ler aquelas palavras que eu não tinha a mínima ideia do que significavam. Eu ia ali entendendo o som de cada letra por causa da música. Inclusive as pessoas costumam elogiar muito o meu sotaque. É óbvio, não tenho nem a pretensão de conseguir falar como um americano. A gente sempre vai ter sotaque, é normal. Mas a maioria das pessoas diz que meu sotaque é muito leve. Kenny mesmo às vezes brinca que ele esquece que inglês não é a minha primeira língua. Eu lembro que eu ficava falando sozinha também, inventando palavra. Nas minhas brincadeiras, né, de criança imaginária, eu imaginava um mundo onde eu estava num lugar onde se falava inglês. Sei que existem provavelmente 2 tipos de pessoas que podem estar me assistindo. Uma é aquela que é apaixonada pela língua também e quer aprender, quer aperfeiçoar. E outra é aquela que precisa aprender, né? Por questão de trabalho, oportunidades, enfim. E eu acho que pra quem tem interesse, acaba ficando um pouco mais fácil por causa dessa paixão que a gente tem, né? Em adquirir novos conhecimentos sobre a língua. A próxima lembrança que eu tenho, eu já devia ter uns 13 anos. 12, 13 anos, e a gente alugava VHS, né, em locadora naquela época, ou DVD, já não tenho certeza, ou era transição. E na verdade também eu sempre gostei de colecionar DVD e VHS de filmes e desenhos que eu gostava. E filmes principalmente eu sempre gostei de ouvir na língua original que ele é, seja qual língua for. A maioria dos filmes que eu sempre assisti eram americanos, com legenda em português. E tinham alguns específicos, teve um que foi Operação Cupido, fanática. E pra quem não sabe, também eu sou atriz, então eu também já queria ser atriz desde nova. Então o que eu fazia? Eu decorava as falas em inglês e ficava representando no meu próprio quarto. Falava todas as falas de um filme, só que agora ela sabia o que ela falava. Por que, Camila? Porque ela entendia aquelas palavras? Não, porque eu lia a legenda e tava ali em português o que tudo aquilo significava. Então eu já sabia as falas do filme de cor e eu comecei a bater o que era cada palavra. Tinha o inglês da escola, né, que acabava dando ali um beabá, o inglês que todo mundo tem, e aí eu conseguia bater algumas informações com o que tava ali. Mas meu interesse era tanto, quando veio, né, os DVDs que a gente podia começar a colocar a legenda em inglês, depois que eu já sabia o filme de cor, e aí eu lembro muito bem de eu fazer isso com Harry Potter, tenho toda a coleção de DVDs do Harry Potter, sempre fui fanática, e eu sempre fui assim, eu escolhia, DVD 1. Eu assistia o DVD 1 por 3 dias seguidos, no repeat, entendeu? Enquanto fazia outras coisas, enquanto estudava, mexia no computador, navegava na internet. Depois eu passava pro 2, depois eu tava a fim de assistir o 4. Não tinha muito ordem, sabe? Era tipo o filme que eu tava a fim de assistir na hora. Só que acabou que eu sabia de cor todas as falas do filme do Harry Potter. E aí, dias que eu tava querendo estudar o inglês, eu sentava na frente da TV, colocava o DVD e colocava a legenda em inglês. E aí eu tentava ir falando o inglês que eu já sabia, porque eu já sabia as falas de cor, e ir lendo. Só que, quem já tem um pouco mais de experiência aí vai saber, nem sempre a legenda bate com o que a pessoa está falando, até mesmo em inglês. E eu ficava curiosa. Aí eu ia pro dicionário físico mesmo, gente, porque nessa época a internet era discada, eu só podia entrar final de semana ou depois da meia-noite. Eu pegava o dicionário, papel e tentava. Quando eu não conseguia, eu lembro que eu conversava com amigas minhas que tinham feito curso em inglês. Falava, olha, me ajuda aqui, tem essa cena, tal, não sei o que, assim, quando eu vinha em casa, né? Foi basicamente isso, foi filme, decorando as falas e depois batendo com as palavras em inglês e escrevendo. Eu gostava daí também de escrever pra decorar e fazer a cena como se eu fosse uma atriz que estivesse decorando aquilo ali, entendeu? Muitas pessoas me perguntam se eu nunca fiz curso em inglês. Generalizadamente, eu digo que eu nunca fiz curso de inglês. Mas eu fiz um ano de inglês, mas foi um ano base. A minha mãe sempre soube, né? Meus pais sempre souberam que eu tinha muito interesse por inglês. Abriu uma escola dentro da minha escola, que daí ia ser um esquema mais interessante pra minha família. Era uma turma pequena. Todo mundo era muito mais avançado que eu. Eu me sentia um pouco frustrada às vezes, porque eu também tinha vergonha de falar inglês na aula, né? Os professores incentivavam a falar inglês e eu tinha vergonha. E ainda assim eu olhava em volta, era uma turma de menos de 10 pessoas e todo mundo ali arrasando no inglês e eu que era tão apaixonada, um pouco pra trás. Aprendi muita coisa do inglês base, mas foi mais aquela coisa verb to be, não
foi o básico em um ano de um curso de inglês tradicional, e a gente tá falando isso de quase 20 anos atrás, de 15 anos atrás mais ou menos, era bem diferente. E essa escola fechou. E aí essa escola indicou, acho que pra ir pro Fisk ou Wizards, não sei, uma dessas escolas famosas. E aí eu fui fazer o meu teste pra ver que ano que eu ia entrar. E eles quiseram me colocar no começo de novo. Gente, que bobo, meu olho encheu de lágrima. Eu era muito novinha e eu lembro da vergonha e frustração que eu senti. E eu lembro que uma coisa que eu sentia era muita frustração pelos meus pais terem que pagar de novo, né, um primeiro ano de inglês. Pra mim aquilo ali não fez sentido. Falei, gente, não pode ser, eu entendo inglês, sabe? Tipo, eu não posso voltar pro primeiro, já fiquei um ano nesse livro. Eu lembro que eu saí, tava eu e minha mãe nessa escola, e eu me fechei. Eu e minha mãe, a gente foi andando, era perto de casa, eu não abri muito a boca. E depois minha mãe veio perguntar, né, se eu não queria, o que aconteceu, e eu falei pra ela que não, que eu não ia voltar pro primeiro livro, que eu não podia estar tão ruim assim. Gente, desculpa. Quando eu liguei a câmera, eu nunca pensei que eu fosse me emocionar contando essa história. Eu juro, não. Parece até que eu tô fazendo drama. Não sei de onde saiu isso. Vou ter que tratar na terapia dessa semana. E aí eu lembro que a minha mãe, eu acho que a escola ligou pra minha mãe, né, pra saber se eu ia fazer a matrícula, tal, alguma coisa assim. E minha mãe falou que não, tal, e meio que explicou a situação e falaram. Não quer trazer ela aqui de novo? Ela pode ser que ela estivesse nervosa, né? Vamos fazer o teste de novo. Eu sou grata por terem me oferecido aquilo naquela época. Mas claramente eu fiquei tão abalada, tão chateada, que eu não quis voltar. E a partir dali, eu continuei estudando sozinha. E meu próximo foco era, eu quero fazer um intercâmbio. Tem um jeito de eu aprender, então, é ficando 6 meses a 1 ano nos Estados Unidos ou em algum lugar que fale inglês. Aí eu vou aprender. Até porque a minha paixão pela língua era tão grande que eu nem ligava que eu não aprendesse a escrever. Eu queria conseguir me comunicar. Então eu falei, se é me comunicar que eu preciso, então eu preciso ficar um tempo fora. Mas isso não foi possível por muitos anos, minha família não tinha condição. E a primeira vez que eu saí do país, eu já tinha 22 anos. Então nesse meio tempo foi só isso que eu fiz. Muito filme e muita música. E meu inglês foi melhorando. Depois vieram os aplicativos de celular. E aí tem o Duolingo, que é um aplicativo que eu gosto muito. O Duolingo eu acho que me ajudou mais um pouquinho. Mas o Duolingo eu acho que qualquer aplicativo você tem que ter muita disciplina. Eu não fui muito disciplinada. Mas eu sei que o aplicativo funciona, sabe por quê? Porque eu comecei a fazer francês. E francês eu tava ali, dedicada. Porque como francês eu não sabia nada. E eu aprendi. Já esqueci tudo, porque isso já tem uns 4 anos. Aplicativos funcionam e Duolingo eu recomendo. Nunca testei outro, pra ser sincera, mas justamente porque eu testei de cara o Duolingo e já gostei. O Kenny também já testou Babel e Duolingo pra aprender português e ele também gostou mais do Duolingo, então pode ser. Aí chegamos, né, a quem é o Kenny. Kenny, meu namorado americano, eu conheci ele na minha segunda viagem aos Estados Unidos, quando eu tinha 29 anos. Terceira vez em um país que fala inglês, porque eu já tinha estado na Inglaterra. Tudo isso férias, tá, gente? Dias. Não tô falando de intercâmbios, não. Mas eu conheci o Kenny nessa viagem aqui pros Estados Unidos. Uma viagem, inclusive, que tá toda documentada. 30 dias nos Estados Unidos, vou deixar aqui. Mas resumindo, passado um mês a gente tava namorando. E a gente começou a se comunicar. E ele não sabe nada de português. Então a gente se conheceu com meu inglês truncado. E meu inglês começou a melhorar exponencialmente. Por quê? Porque todo dia eu conversava com uma pessoa que só entendia inglês, que não tinha opção, eu não tinha como correr, eu não tinha como recorrer ao português pra falar com ele. Então esse foi o meu intercâmbio, e acho que até muito mais intenso do que um intercâmbio. E meu relacionamento com ele daí, com certeza, elevou o meu inglês a outro patamar. Depois de 6 meses, meu inglês já tinha melhorado muito. Mas assim, a diferença foi nítida durante esses 6 meses, assim, sabe? Tipo, cada mês era uma Camila nova falando em inglês. A família dele, que me vê, né, em tempos mais espaçados, reparou também muito na evolução. E aí, gente, né, é conviver com uma pessoa em inglês. Essa foi a minha história, mas então, resumindo aqui pra vocês, né, dicas pra quem quer aprender. Pegue um filme que você ama, decore as falas, finge que você é um ator ou atriz que tem que fazer aquela cena, depois coloca a legenda em inglês. E se ficar com dúvida, pega um dicionário e vai escrevendo num caderno aquelas falas em inglês, tá? Isso ajuda muito. Leia letras de música. Spotify, não sei quem aí assina Spotify ou tem costume de usar o Spotify, ele traz a letra da música ali embaixo. Você conecta qualquer música, arrasta pra cima que ele vai acompanhando a letra. É maravilhoso! Depois que eu passei pela época dos encartes de CD, a gente passou aí por anos onde a gente fazia downloads de música na internet. Não existia YouTube, não existia nada disso. A gente tinha que fazer download clandestinamente de músicas na internet. Eu entrava em sites que tinha a letra das músicas, colocava em blocos de notas no meu computador
e salvava junto com as músicas. Então eu abria a música e abria o bloco de notas. E o bloco de notas também era legal, e até esse é um recurso que não dá pra fazer no Spotify, que é uma dica legal também, porque às vezes o tempo que a música é dita, que é falada ali, né, os parágrafos, às vezes não batem bem o teu tempo de entendimento. Então às vezes eu espaçava as palavras de um jeito diferente também pra ficar mais fácil de eu visualizar. Por último, aplicativos. Duolingo é a minha maior indicação. E pra finalizar, sabe aquilo que eu fazia quando eu era criança, que eu criava as histórias e ficava conversando sozinha? Isso evoluiu de uma certa forma até os dias de hoje. Até os dias de hoje, às vezes, eu converso sozinha em inglês. Sabe quando você tá imaginando aquela conversa que você vai ter com alguém, aquela entrevista de emprego, ou aquela amiga que você vai encontrar, que você tem um monte de coisa pra contar pra ela, brigou com o namorado, tá com raiva dele, não sei se vocês fazem isso, mas eu não vou brigar com o namorado, eu fico brigando com ele sozinha. Eu fico fazendo tudo isso em inglês, tudo bem que meu namorado agora é inglês e eu tenho que brigar em inglês mesmo pra praticar. Mas eu fico falando sozinha em inglês. Louca? Talvez, mas ajuda muito. Porque daí você tá falando ali sozinho, bateu uma dúvida, hoje em dia, Google Tradutor. Abre o Google Tradutor, já vê ali aquela palavra que você não tá sabendo qual é e se joga. Essas foram as minhas dicas e essa foi a minha história de como eu aprendi inglês. Espero que tenha inspirado vocês do lado daí. Se gostaram, é claro, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, acionar o sininho pra receber notificação. E é isso aí, muito obrigada por me acompanharem aqui nesse canal de vlog também. Se quiserem, eu tenho outros canais aqui no YouTube também, todos os links estão no box de descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.